Salmo capítulo 6. Vamos ler. É um salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Deus, ele só se ira por um motivo, diz a Bíblia, por conta do pecado humano. Então, o que está acontecendo aqui é que Davi está pedindo o livramento de Deus em relação a alguma punição que ele estava sofrendo por conta de seus pecados. Davi, você deve se lembrar, é o homem segundo o coração de Deus. E ele está sendo punido aqui. Ele diz, Deus, não me castigue. Tem misericórdia de mim. Verso 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Esse até quando aqui é, até quando o Senhor vai permanecer me punindo? Até quando eu vou sofrer as consequências do meu pecado? Senhor, quando que o Senhor vai agir com misericórdia para comigo? Eu clamo por isso. Age com misericórdia em relação à minha vida. Verso 4. Volta-te, Senhor. Volta-te para mim e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. Quando ele diz aqui, pois na morte não há recordação de ti, o que ele está dizendo é, o castigo dele foi algo quase mortal, ele quase morreu. É o que ele está dizendo, Senhor, eu estou quase morrendo. Faz alguma coisa, tem misericórdia de mim. Eu estou quase morrendo devido a essa punição que o Senhor aplicou a mim. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? O que ele está dizendo é, eu não vou poder mais glorificar o teu nome de maneira pública se morrer. É isso que ele está dizendo. Não significa dizer que as pessoas, os crentes que morrem não louvam a Deus. É óbvio que não pode ser o sentido, porque em todo o restante da Escritura, a Bíblia diz que os crentes, depois que morrem, nós estaremos com o Senhor e nós estaremos o adorando. Então, é óbvio que o sentido não é esse. O sentido só pode ser esse aqui, então. Davi está dizendo, Senhor, na morte não há recordação de ti. Ou seja, eu não vou mais poder dar testemunho público sobre o Senhor. É isso. Verso 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, ou seja, minha cama. De minhas lágrimas o alago, ou seja, ele fez da sua cama uma piscina, o tanto que ele chorava. Verso 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Estou ficando velho de tanto sofrer. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Aqui do verso 8 em diante, há uma mudança aí na chavinha aí. Do verso 8 em diante, ele vai declarar que Deus ouviu a oração dele, que Deus se tornou favorável a ele e que Deus, mais uma vez, há de agir na vida de Davi. É o que está acontecendo aí no versículo 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz. Está vendo? A partir do verso 8, a chavinha é mudada. Verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica. Segunda vez que ele diz isso. E terceira vez. O Senhor acolhe a minha oração. 3 vezes ele declarou que Deus o atendeu. Verso 10. Envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Até aí. O livro de Salmos, os Salmos, são muito mais do que poesias de homens que queriam expressar sua angústia ou alegria diante de Deus. Os Salmos são, acima de tudo, uma descrição muito detalhada acerca de quem Deus é. Eu não vi Deus. Eu não o conheci. Eu só o conheço por meio de alguém que recebeu uma revelação do Senhor. Eu não vi o Senhor, alguém o viu. Alguém teve o privilégio de ver o Senhor, de Deus se revelar a ele. E eu, então, conheço a Deus através desse alguém, que são os apóstolos e profetas. Deus se revelou a eles e disse quem ele é, o que ele faz, o que ele quer de nós. Eu nunca o vi. Eu nunca vi Deus. Portanto, a única concepção de Deus que eu posso ter é a que esses homens me transmitiram. É a que Davi está transmitindo aqui. Davi está dizendo quem Deus é. E ele está dizendo que Deus se ira contra o mal, inclusive contra o mal praticado pelos seus filhos. Um ídolo é tudo aquilo que não é o verdadeiro Deus. Mas um ídolo não é fabricado apenas de gesso.
mas é toda uma construção acerca de Deus que você faz à parte da Escritura. Um ídolo não é apenas constituído de gesso ou de barro. Um ídolo é quando você idealiza um Deus e você cria um Deus. Você imagina um Deus. Você elabora um Deus, mesmo que você o chame de Jesus, que não tem a ver com a descrição bíblica acerca de quem Deus é. Vou te dar um exemplo. Como muitos cristãos moderninhos falam sobre Jesus. Eles dizem assim: o meu Jesus, ele não manda ninguém para o inferno. Aí eu pergunto para essa pessoa: Jesus não manda ninguém para o inferno? Ele diz: não. Como você sabe disso? Você ouviu? Você viu Jesus? Jesus disse isso a você? Que ele não manda ninguém para o inferno? Como você sabe? E ele diz: é óbvio que eu não vi Jesus. Mas é assim que eu o vejo. Pronto. Ele acabou de fabricar um ídolo. Não com gesso, nem com barro. Ele acabou de criar um Deus. Não importa o que ele chame de Jesus. Ele acabou de criar um Deus. E os homens são experts em criar Deus. Deuses. A Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas o homem criou um Deus de acordo com seus desejos e cobiças. Pessoas que querem viver em pecado e que não querem se arrepender de seus pecados, com certeza, eles querem um Deus que não manda ninguém para o inferno. Eles criaram este Deus. Eles criaram. Portanto, quando você diz Deus é assim, isso é fruto da sua imaginação ou fruto do que a Bíblia diz acerca de quem Deus é? Porque se você diz Deus é assim porque eu acho, você acabou de se tornar idólatra, ainda que você chame o seu Deus de Jesus. Por isso que nesse sentido, o Jesus da maioria dos cristãos atuais, o Jesus deles não é o Jesus da Bíblia, é um ídolo que eles fabricaram. Eles fabricaram. Em resumo, o que eles dizem é o seguinte: Deus é bom. Isso significa que Ele vai tolerar meus pecados. Ele vai empurrar meus pecados para debaixo do tapete. É isso que eles idealizam com a ideia de que Deus é bom. É isso. Mas isso é um absurdo. O Deus que se revelou a Davi, e está revelado para nós aqui no Salmo capítulo 6, esse Deus fica muito irado com o pecado. Inclusive com o pecado do homem segundo o coração de Deus. A ponto de quase matá-lo por conta de seus pecados. Esse é o Deus da Escritura. É claro, esse Deus, quando a gente começa a contar as pessoas, se você conta sobre esse Deus para evangélicos hoje, eles quase te batem. Eles quase te batem. Por quê? Porque eles fabricaram um ídolo. Eles dizem, o meu Jesus não é assim. É claro que não, porque o seu Jesus não é o Jesus da Bíblia. O seu Jesus é uma fabricação do seu coração maligno. Aquele coração que ama o pecado e que acha que o seu Deus há de tolerar os seus pecados. O que a Bíblia diz é que o Deus da Escritura, ele pune de maneira muito justa os pecados. Por quê? Porque ele é bom. Os evangélicos e cristãos dizem, Deus é bom, por isso ele vai empurrar meus pecados para debaixo do tapete. Deus é bom, por isso ele não pode punir o mal. A Bíblia diz o contrário. Deus é bom, ele tem que punir o mal. Acho que eu dei essa ilustração semana passada. Se você passa ali na rua e há um senhor sendo espancado, a única reação que se espera de uma pessoa com um mínimo de humanidade é que você fique irado. Irado com aquele homem que está espancando aquele senhor. E que você vá até aquele homem e o esmigalhe. E arrebente com aquele homem para libertar aquele senhor. Que você fique irado. Irado. É desse tipo de ira que a Bíblia está falando. Uma ira contra o mal. Uma ira contra o mal. Se você passa ali e você não sente nada diante de um homem que está sendo, um homem indefeso, um senhor indefeso, que está sendo espancado, e você não sente nada, você é um animal. Você não tem um mínimo de humanidade. Porque o nosso Deus há de ver a maldade e há de ficar inerte, insensível. Não! Isso não é verdade. Este não é o Deus da Bíblia. Pode ser o Deus dos evangélicos modernos e de muitos cristãos que são falsos cristãos, falsos evangélicos. Mas não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é bom. E isso significa que ele odeia o que é mal.
O Deus da Bíblia odeia o que é mal. Odeia. Calvino, para resumir esse salmo, diz o seguinte: Davi está sendo afligido, aqui no Salmo 6, pela mão de Deus. E Davi reconhece que ele provocara a ira de Deus por conta de seus pecados. Ele está clamando por livramento do castigo que foi impingido por Deus a ele. Então, a gente está sem, né? Data show ali. O grande princípio desse texto é: a santa ira de Deus é uma resposta justa à maldade humana. A santa ira de Deus é uma resposta justa à maldade humana. Davi está identificando aqui de maneira muito clara que a sua calamidade, ele não diz o que é, mas ele está quase morrendo. Ele diz: o que eu estou passando é por conta da ira de Deus. Deus está irado comigo. E por isso eu estou quase morrendo. Eu estou sofrendo horrores, diz Davi. Deus se ira, diz o Salmo. O Senhor se ira. Senhor, não me repreendas na tua ira, porque eu sei que o Senhor fica irado com o mal. É um fato praticamente desconhecido do povo cristão. E a culpa disso tem a ver com o coração maligno dos homens e também com os falsos pastores que pregam aquilo que o povo quer ouvir. E o que os falsos pastores pregam é: Deus é bom, ele não pode punir ninguém. Por exemplo, eu vi uma vez alguém falando assim, né, que um fulano havia perdido o filho, e aí um pastor insensível falou: isso aí é o juiz de Deus sobre a sua vida. Insensível, porque a Bíblia diz que nós não devemos esmagar a cana que já está quebrada. Poxa, ainda que seja por conta do pecado dele que ele viveu aquilo, ele já está arrebentado. Não é o momento. Aí então, alguém, para responder esse pastor que foi insensível e incoerente, ele disse assim: onde já se viu isso? Deus não tira a vida de ninguém. Deus é bom. Você nunca leu a Bíblia? Nunca leu? Leu a história de Sodoma e Gomorra? Que a Bíblia diz que Deus fez cair fogo e enxofre? Não sobrou nada? Ninguém sobreviveu. Crianças morreram. Velhos morreram. Você nunca leu a história de Noé? Você nunca se atentou? Porque o dilúvio foi o juízo de Deus sobre a humanidade. Não sobrou ninguém, a não ser aqueles que entraram na arca, 8. Todos os outros morreram. Deus retirou a vida deles. Todas as crianças, todos os velhos, todas as mulheres. Nunca leste a história dos amalequitas? Quando Deus rejeita Saul porque Saul não havia matado todos? Deus diz: eu mandei você matar todos, por que você deixou alguém vivo? Era para você matar todos. Por isso você não será mais rei. Que coisa. Davi matou, mentiu e adulterou, ele não perdeu o posto de rei. Saul não executa o juízo de Deus e Deus diz: você não vai ser mais rei. É bem provável que você conte quem é Deus em inúmeras igrejas evangélicas. Que você pregue sobre quem realmente Deus é e você sai espancado de lá. Porque eles não conhecem o Senhor. O Jesus deles não é o Jesus da Bíblia. Não é. Há inúmeras cenas na Escritura de Deus demonstrando sua ira. A Bíblia fala que durante o período do regime do rei Acabe, Deus enviou fome seca durante 3 anos sobre a terra. Por quê? Por conta do pecado. A Bíblia fala que Davi engravidou Betseba, fruto de um adultério. E Davi então orou para que Deus livrasse a criança da morte. Deus disse não. Deus não tira a vida, não tira. Nunca leste Êxodo? Onde Deus diz: eu sou Deus e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu executo. Está lá desse jeitinho. Eu mato e faço viver. Eu retiro a vida. Eu sou o autor e o dono da vida. Lembra de Isaías e Jeremias profetizando sobre a Babilônia? Veja o que diz lá em Isaías e Jeremias. Eles olham para o povo pecando e fazendo mal um para com os outros. Sistematicamente fazendo mal. Sistematicamente. Adulterando, mentindo, matando, enganando uns aos outros. E você quer que Deus olhe para isso e não faça nada? E Deus está vendo os homens fazendo mal uns aos outros. E o que Deus faz? Ele começa a profetizar. Ele começa a anunciar por meio da boca dos profetas o que iria acontecer. Isaías e Jeremias vêm e começam a dizer: Babilônia vai vir.
Suas mulheres serão estupradas, seus homens serão degolados, mortos, arrebentados, destruídos, suas crianças serão mortas. Assim diz o Senhor. Então a Bíblia diz que Nabucodonosor vem. Ele era um monstro, cheio de sede de sangue. Ele destrói por completo a nação de Israel. Uma das profecias é: Israel será morada de chacais, animais carnicentos, que comem os bichos que já estão em estado de putrefação. O nosso urubuzinho aqui, por exemplo. Existem também aquelas hienas, né? Já viu hiena? Vai lá e come a carniça. Veja o que o profeta profetizou. Jerusalém será um montão de ruínas e morada de chacais. Um montão de ruínas, ou seja, todas as construções virão abaixo, serão destruídas. As lavouras serão destruídas. Não haverá nada. A única vida que haverá aqui é chacais. Seus corpos estarão espalhados pela cidade. E os animais carniceiros vão devorá-los. Não sobrará nada. Aquele monstro chamado Nabucodonosor veio e fez isso. Sabe como Deus chamou Nabucodonosor? Meu servo. Meu servo. Lamentações é o livro que narra a desgraça de Israel. Isaías e Jeremias profetizam o que iria acontecer. Lamentações relata o que aconteceu. Em Lamentações, as profecias já haviam se cumprido. Então ele começa a relatar os seus lamentos diante da desgraça de Israel. Veja um lamento. As crianças dizem: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Lamentações. As crianças estavam morrendo no braço da mãe. E a Bíblia diz, tudo isso era o juízo de Deus sobre aquele povo. Em Jeremias 13, 22, Jeremias disse o seguinte: quando disseres consigo mesmo, por que me sobrevieram todas estas coisas? Aí ele responde: lembre-te, saiba que pela multidão das tuas maldades. Essa é a razão. Quando vocês perguntarem por quê, lembrem-se, por conta de seus pecados. Por conta de seus pecados. Quem crê que Deus pune o homem por conta de seus pecados, age de uma maneira quando ele vê a desgraça. Agora, quem é criado diante dessa cultura maligna, de um falso cristianismo, onde ele aprende que Deus é bom e para ele significa que Deus tem que dar um carro zero para ele na garagem, ele nunca pode ficar doente, nunca pode ficar desempregado, nada. Essa pessoa que é criada assim, e acha que ela é boa, e ela acha que ela é boa. Ela não tem também a noção de que ela é depravada, como diz a Escritura. Ela não aprendeu isso. Que ela é depravada, no sentido de que todo o seu ser está corrompido. Mente, vontade, intelecto, corpo, tudo. Que todo o seu ser sem Deus é pecado. Ele não foi criado nessa cultura. Ele não foi criado na cultura de que Deus é bom, justo e pune o mal. E aí então, quando acontece qualquer coisa ruim na vida dele, uma unha fica encravada, ele se rebela contra Deus. Me permita só contar uma experiência minha. Eu fui criado, apesar de não meio... Eu fui criado e eu aprendi muito da teologia reformada. Que eu acredito é a interpretação correta da Bíblia. E eu aprendi que Deus é justo. E que Deus fica irado com o mal. E que toda desgraça neste mundo tem a ver comigo. Tem a ver com o meu pecado, tem a ver com o pecado humano. Não há falta em Deus. Não há falta em Deus em nenhum instante. Então, quando meu filho nasceu com um caroço na cabeça e a gente pensava que ele ia morrer, eu falo isso diante de Deus para vocês. Em nem um segundo. Em nem um segundo eu fiquei, por que, Senhor? Em todo tempo eu orava, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim
Eu procurei falta em mim, não nele. Porque nele não há. Nele não há. Agora, um desconhecimento das pessoas em relação aos seus pecados e a ira de Deus as impede de terem um genuíno arrependimento. Elas nunca se arrependem porque elas nunca acham que aquilo que estão sofrendo é por conta de seus pecados. Nunca acham. Em nenhum momento elas reconhecem que Deus está agindo, que Deus está punindo. Davi não censura Deus. Davi diz, o Senhor é justo, eu mereço, mas tem misericórdia. É o que ele faz. Ele está quase morrendo. O castigo de Deus é severo. Ele está quase morrendo. E o que ele faz? Ele clama por misericórdia. Ele não coloca Deus na parede. Ele não briga com Deus. Ele não fica com raivinha de Deus. Ele se humilha diante de Deus. Não é isso que diz Crônicas 7,14, aquele texto famoso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha que coisa, começa com humilhar. Por quê? Porque nós tendemos a não nos humilharmos assim, e sim a ficarmos mais e mais arrogantes ainda. Mais e mais arrogantes. Veja o que Esdras diz. Esdras foi um dos líderes que voltaram para Israel. Israel foi destruída e o profeta profetizou, depois de 70 anos vocês vão voltar para cá. Quem não foi morto foi levado para a Babilônia, para o cativeiro. E aí o profeta disse, depois de 70 anos vocês vão voltar. Esdras voltou. E ele chegou, a cidade estava destruída. Neemias também veio. Mais ou menos ali na mesma época. Neemias olha para a cidade e chora, tamanha desgraça que o povo vivia. E quando Esdras vê toda essa desgraça, toda a história de destruição de seu país, veja a oração de Esdras. Depois de tudo o que nos tem sucedido, tudo o quê? Aquilo que eu falei, mulher estuprada, criança morta. Depois de tudo isso que nos tenha sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Mulheres estão sendo violadas, crianças estão morrendo, homens estão morrendo, a lavoura destruída, as casas em ruínas, a pobreza tomando conta. Não há cena pior. Não há como descrever, acho que coisa pior do que isso. Ele olha para tudo isso e diz, o Senhor tem nos castigado menos ainda do que merecem as nossas iniquidades. Menos. Não é o oposto do que as pessoas dizem? Eu não mereço isso, não é? A punição parece que foi muito dura, né? Davi diz, Senhor, eu estou debilitado. Davi diz, meus ossos estão abalados. O que ele quer dizer com isso? A estrutura de Davi foi abalada. A estrutura dele. E ele diz, eu estou muito triste. A expressão que ele usa é, eu enchi o meu colchão de lágrimas. O meu leito, a minha cama virou uma piscina. Isso aqui, gente, não é Deus tratando com o ímpio não, hein? É Deus tratando com o homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo Senhor. Hein? Lembra de Moisés? O grande servo do Senhor? Deus fala, toca na rocha para alimentar o povo, para dar água para o povo. Moisés ficou irado e bateu na rocha. Então Deus disse, por isso, você não vai entrar em Canaã. Você vai ver, mas você não vai entrar. Ezequias, outro servo de Deus, foi um rei que tinha um coração para Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele começou a prosperar, seu coração ficou orgulhoso. O que Deus faz? Deus envia Isaías e dá a seguinte ordem, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. Isso é Deus tratando com um servo dele, e não qualquer um, é Ezequias, o grande rei de Israel. O grande rei. Davi faz o censo de Israel, o que não era para ser feito. E o que Deus faz? Milhares de pessoas são mortas por conta da besteira de Davi. Filhos morreram. Por isso Davi diz aqui, na morte não há louvor. Eu estou quase morrendo. Ah, pastor, para aqueles que talvez ainda vêm dessas igrejas moderninhas aí, que é quase melhor você frequentar um bar do que uma igreja dessa, viu? Aí você tem aquela ideia de que tem dois deuses, o do Antigo Testamento e o do Novo. No Antigo Testamento Deus era brabo, no Novo ele converteu, não é? Não, Deus não faz isso, Deus, Jesus é amor.
Mas claro que ele é amor, é por isso que ele faz isso, porque o amor não se regozija com a injustiça. Não tem prazer na mentira, diz 1 Coríntios 13. Vamos para o Novo Testamento, vai, para o Novo Testamento. Novo Testamento. Onde o pessoal acha que há um outro Deus. Um homem chega para o culto. Ele vendeu o terreno por, o valor a gente não sabe, mas por 100 mil reais. Mas ele trouxe 50 mil na igreja. Aí ele chegou e trouxe 50 mil, deu 50 pau ali na igreja. E falou, tá aqui, esse é o valor integral do terreno. Eu vendi por 50 mil. Tio. Aí Pedro olha para ele e fala, meu amigo, quem te mandou trazer isso? Se você ficasse com esse dinheiro, qual o pecado seria? Agora, por que você veio aqui mentir para Deus? Vai morrer. Tum, caiu duro. Você imagina um culto desse, gente? Você foi pro culto, como é que foi o culto hoje? Ah, foi uma benção, teve aquela música lá, o outro morreu. Fulano caiu duro lá, morto. A mulher dele chega, aí ele pergunta, fulana, Rogicreia, por quanto que você vendeu o terreno? 50 mil. Mentiu, safada. Tá vendo seu marido ali no caixão? Você vai para lá também agora. Pá! Morreu. Morreu. Eu estou te contando aqui apenas as histórias de Deus julgando seus servos, seus grandes servos. Se isso aqui Deus faz com seus servos, e os ímpios então? Lá em Apocalipse, Deus diz que os ímpios vão beber do cálice da ira de Deus sem mistura. O cálice da ira de Deus sem mistura. O que significa sem mistura? Sem uma gota de misericórdia. Sem uma gota de misericórdia. É o que Jeremias diz em Jeremias 10, 24. Castiga-me, Senhor. Castiga-me, eu mereço. Mas em justa medida. Não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Eu preciso ser castigado, amém. Mas não me reduza a nada. Porque é isso que acontece com os ímpios. Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre. O que sobrou do povo? Nada. Cinzas. Quando eu leio isso, eu só penso numa coisa. Que eu fico apavorado. Eu entendo então muito bem o que diz Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu entendo então como Paulo servia a Deus. E o que ele quis dizer quando ele falou? Eu prego com temor e tremor. O meu interior teme e até o meu corpo balança diante de Deus. Não te enche de temor isso? Não te enche? Não te enche de temor como você lida com seu pai, com a sua mãe? Porque a Bíblia diz, maldito aquele que maldisser o seu pai. Isso não te amedronta? Não? No Antigo Testamento a Bíblia diz, o filho rebelde, contumaz, ou seja, que não muda de vida, deve ser apedrejado. Nós não vivemos mais numa nação teocrática, onde há o governo de Deus. Mas você acha que Deus mudou? Deus não muda, não é? Deus continua irado com esses filhos. Deus continua irado com esses homens. Isso não te assusta? É tão feio, né, falar mal dos pais. Olha, se você fala mal do seu pai, você é uma traíra, porque... Gente, se o cara não fica perto de gente que fala mal do pai, porque se ele fala mal de quem o gerou, imagina o que ele vai falar de você. Pensa bem nisso. Pensa bem. Não te apavora desobedecer às nossas autoridades? Porque em Romanos 13 diz, aqueles que resistem à autoridade vão trazer condenação sobre si. Condenação. Não te assusta isso? Adultério. Provérbios diz, aquele que quer adulterar é como um boi que vai para o matadouro. Não te assusta? Amor ao dinheiro. Aquele que deseja ficar rico peca e cai em todo tipo de concupiscência que afoga o homem na ruína. É o que está escrito. Afoga o homem na ruína. Não te assusta isso? Isso não te assusta? Eu sei. Nós fomos criados numa cultura totalmente desgraçada. Totalmente horrível. Totalmente. Totalmente anticristã. Por alguns motivos. O primeiro, esse falso Jesus que é ensinado na maioria das igrejas evangélicas. Que até a Ana Maria Braga gosta.
Um dia foi um padre lá e falou assim, lá no Ana Maria, Deus é amor. Ela, ah! E para ela o Deus é amor significa o que para ela? Que Deus ama a maldade, é isso. Que Deus não se importa com aquilo que é mal. Deus não está nem aí para nada, é isso que ela entende. É isso que ela entende. Então, em primeiro lugar, por conta disso. Em segundo lugar, porque nós viemos de uma geração de pais que não representam Deus em seus lares. Não representam. Uma geração de pais frouxos. Frouxo. 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 Porque é assim. Esse dia eu estava vendo lá. Mandaram para mim. A foto da Super Nani, lembra da Super Nani? Tem a Super Nani. Em cima, assim, no quadro, a mãe que eu queria ser. Aí a Super Nani, assim, né? Tudo ali. Com quadrinho, né? E um monte de dizeres. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Aí embaixo, a mãe que eu sou. Lembra da Rochelle? Do Tudo Mundo Odeia o Chris? Aí ela embaixo. Assim, né? Você lembra daquele episódio que o Chris chega e a mãe dele manda que ele retire a louça, a mesa, né? E o que ele fala? Não. Lembra como é que ela... Dá um mal de parto da mulher, lembra? Ela, o quê? Aí aparece uma cena assim, tipo ele sendo jogado, né, da janela, né? Pá, um bonequinho, né? Os pais não são uma representação de quem Deus é. Porque eles não se iram com aquilo que é mal. Eles não ficam irados. Eles não se iram. Ou seja, eles acham que são mais justos que Deus. Eles acham que sabem mais do que Deus. Eles não ficam irados. Eles não ficam. Uma vez eu estou lá vendo o rapaz lá, o menininho dele, está quase degolando a outra menina lá, dando os tabefes na menininha, e aí o pai, tadinho, meu filho tem muita força. Falei, eu já estava quase matando o moleque, o pai e todo mundo ali, gente. Não, ele acha que é normal aquilo ali. É muita força. Ele não fica irado. O pai raiz, né? Pai raiz é diferente, né? Diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. As crianças tinham medo de fazer o que é mal. Possuíam medo. Ficavam apavoradas. Apavoradas. Essa é a palavra. Pavor. Pavor. Nunca mijou na calça, não, por causa do seu pai? Seu pai falou, fulano! Pimba, pronto. Nunca? Você mijou porque seu pai era bom. Pai raiz. Pai raiz. Então, nessa cultura que nós crescemos, nós não aprendemos a odiar o que é mal. Não aprendemos a odiar o que é mal. Em casa e nos púlpitos deste país. O amor pela justiça e por aquilo que é bom não nos foi ensinado. Não nos foi ensinado. E por isso somos tão tolerantes para com os nossos pecados. Para com os nossos. Porque com os dos outros somos extremamente críticos, com certeza. Com os dos outros extremamente violentos. Mas eu estou falando de ser crítico com o seu, não com o dos outros. Com o seu. Com o seu pecado, não com o do vizinho. Quando o vizinho seja misericordioso, ordena a Escritura. Estou falando do seu, da sua vida. Da sua vida. Por fim, ele clama por misericórdia. Verso 8 em diante, ele diz 3 vezes: Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu. A Bíblia diz que quando Ezequias recebeu o veredito de Deus, de que ele ia morrer, ele virou o seu rosto para a parede, começou a chorar, pediu perdão a Deus, se arrependeu de seus pecados. E a Bíblia diz que Isaías, o profeta, nem havia saído do palácio ainda. E Deus então mandou Isaías voltar. Isaías volta e dá a ordem que Deus havia lhe dado. E diz a Ezequias: Deus te deu mais 15 anos. Ainda assim, seus filhos vão sofrer as consequências. O Salmo 51, versículo 17, a Bíblia diz assim, Davi diz: Deus não despreza o coração arrependido. Deus não despreza. Agora, lembre, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Quando você muda, aí é arrependimento. O arrependimento real
É uma mudança. É claro que essa mudança não acontece pela fé. Você crê que Deus te dá graça para mudar. Não é que você vai na força do seu braço. Não, mas você crê que o Senhor, Ele é fiel. Quando nós cremos nele. Quando nós dizemos, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero mudar. E quando você assim o faz, o Senhor te dá força. Porque o Senhor é provedor. Amém ou não? É isso que a Escritura ensina. É isso. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor em relação àquilo que é mal. É o que eu e você devemos sentir em relação ao pecado. Porque lembre de uma coisa. Talvez você também veio, não sei de onde você veio, né, de que igreja. O pecado não é ficar com o sovaco cabeludo ou rapar o sovaco. Não é? Porque muita gente fica irado com essas bobeiras, né? Tem igreja que se a mulher rapou o sovaco vai para o inferno. Não. Os fariseus achavam que se eles não lavassem a mão antes de comer, estava amaldiçoado. Olha que coisa. Não. Lembra que Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos? Amar a Deus e o próximo? Pecar, meu amigo, é quando você não ama. Quando você não ama o seu Deus, quando você não ama a sua família, quando você não ama o seu próximo. Deus fica irado quando você peca. Isso é pecar. É quando você deixa de amar Deus e o seu semelhante. Sendo egoísta, pensando coisas erradas o tempo todo. O seu coração é maligno. Seu coração te engana. Eu já fui enganado inúmeras vezes. Nunca por outras pessoas. Como assim, pastor? Nunca por falsos pastores. Nunca. Por mim mesmo. Eles me enganaram porque eu primeiro permiti que o meu coração maligno recebesse com todo o amor as falsas promessas daqueles homens. Em primeiro lugar, fui enganado por mim mesmo, depois por eles. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto. O tempo inteiro ele te engana. O tempo todo. E nós bancamos o espertão com todos os outros, menos conosco. Em relação aos outros, a gente é esperto. Ei, aquele cara quer me enrolar. Agora, nunca achamos que o nosso coração está querendo nos enrolar. Sempre achamos que as nossas motivações são puras. Sempre achamos que as nossas intenções são as melhores. Nunca achamos que nós podemos ser depravados. Nunca achamos. Por exemplo. Tem marido que não gosta que a mulher pergunta, onde você foi? Onde você estava? Ah, não, você não confia em mim? Você não confia em mim? Eu falei, que isso? Por quê? Aí eu pergunto, se Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, matou, mentiu e adulterou, você não pode fazer coisa feia. Davi fez. Davi fez tudo de podre que você pode imaginar. Mas você não. Você não pode ser cobrado, perguntado onde foi, com quem estava. Por quê? Olha que coisa doida. Que coisa louca. É um absurdo. É simplesmente um absurdo. É porque elas não conhecem a si mesmas. Por isso, quando meu filho tiver seus 18 anos, vai fazer a corte, se Deus quiser. A corte não tem esse negócio de amassar um outro. E não vai poder ficar sozinho com a menina. Não pode. Por quê? Ora, se eu não fico sozinho, e eu tenho muito mais a perder, por que eu vou deixá-lo sozinho com a moça? Se eu que tenho muito mais maturidade, e um monte de coisa a perder. Porque eu sei quem eu sou. Por quê? Porque eu traí minha esposa? Nunca. Mas a Bíblia diz que eu sou maligno, e que eu tenho que vigiar, porque o meu coração é um poço, é uma fonte de maldade. Quando você sabe disso, você então, diante da tragédia, da calamidade, da dificuldade, do sofrimento, você faz como Davi. Você não se levanta e aponta o dedo para Deus. Você se ajoelha e ora, pedindo misericórdia. É isso que Davi está dizendo aqui. É isso que esse texto tem a nos dizer. Que nós precisamos
de graça de Deus. Mas o Senhor é misericordioso, sim. Ele se ira com o mal, mas Ele é misericordioso para com aqueles que verdadeiramente se arrependem. Ele é gracioso. Como o texto aqui nos diz, a misericórdia do Senhor me alcançou. O Senhor se tornou favorável a mim. E Ele também pode se tornar favorável a você hoje mesmo.